Bem, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui, tá bom? Antes, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito, dá uma força aí, tá bom? Compartilha legal com o pessoal. Um comentário, na verdade, né? Eu fiz até um print do irmão Elias Barbosa da Silva, tá? Comentáriozinho aqui, onde ele fala bem assim, olha: dentre outras coisas, lembrem-se de orar por seus presbíteros. Esses homens sofrem demais, é uma carga muito pesada. Por vezes, palavras duras podem sair da boca de alguns que, nas redes sociais, não se cansam de postar frases piedosas e impactantes de autores renomados. Às vezes, os mesmos que aparentam ser modelos de piedade são os que apontam o dedo em riste para um oficial porque ele perguntou a razão de estar faltando tanto aos cultos, não é? Observem bem, não é? Observem bem, meus irmãos. Essas palavras aqui do irmão Elias Barbosa da Silva são palavras muito importantes porque realmente demonstram algo muito sério que acontece no meio da cristandade. A primeira questão, acho que a ser mencionada aqui ou explicada, é que existe uma má compreensão do que é esse ofício de presbítero, né? Eu sei que os reformados têm uma teologia muito clara, não é, sobre os ofícios, isso é muito bom, então nós entendemos muito bem o papel dos oficiais da Igreja de Cristo, mas no evangelicalismo isso é uma coisa muito bagunçada, sabe? Presbíteros em muitas comunidades são, sei lá, serviçais do pastor, né? Eles não são pastores da igreja para muitas comunidades, infelizmente, mas presbítero, no sentido bíblico, realmente são os pastores da igreja, não é? Todos os pastores são presbíteros. Há um presbítero que é docente, o ministro da palavra e dos sacramentos, né? O meu papel hoje na igreja é esse, né? De pregar o evangelho, de administrar os sacramentos do Senhor. Então eu sou um presbítero docente, ou seja, o pastor, né? E os demais pastores são presbíteros, regentes, eles que cuidam do rebanho, eles que vão proteger tanto o púlpito, avaliando e pastoreando o ministro da palavra, como também pastoreando o próprio rebanho, visitando os irmãos, exortando os irmãos. É um trabalho realmente muito importante, muito necessário, sabe, de supervisão. Tão necessário que realmente sem um trabalho como esse, a igreja fica dispersa. Então é um ofício dado por Cristo para o bem da própria igreja. Ter presbíteros é uma bênção, tá? Ter um ministro da palavra é uma grande bênção, ter diáconos é uma bênção, os ofícios são bênçãos de Deus, bênçãos de Cristo para a igreja que a igreja funcione, certo? E um detalhe importante aqui é o seguinte, é que realmente muitos membros de comunidades são gigantes, verdadeiros gigantes da fé nas redes sociais. Rede social virou um mural da mentira. Alguns acabam expondo coisas muito particulares de seu coração nas redes sociais, o que é uma, me perdoa a expressão, idiotice, né? Uma tolice, uma meninice vergonhosa. Outros já aproveitam as redes sociais para mentir sobre si mesmo. Criam avatares, criam perfis que são falsos, não perfis literalmente falsos, mas a maneira como eles se postam nas redes sociais, esses cristãos, demonstra que eles são piedosos demais. O tempo todo compartilhando essas frases de efeito, frases de autores renomados, como aqui o irmão cita, mas ao mesmo tempo que são tão piedosos nas redes sociais, são gigantes da fé nas redes sociais, no fim, em suas vidas particulares ou no seu convívio com a comunidade, não são exemplos. São pessoas que têm dificuldade com a autoridade, dificuldade de respeitar os presbíteros e não gostam de ser questionados. Pessoas que mostram que são santos incomparáveis nas redes sociais. Para quem observar suas postagens, pensarem, nossa, mas que irmão piedoso, que irmã piedosa, não é? Esses são pessoas de Deus de verdade. Incrível, eu quero seguir o exemplo deles, mas na sua própria comunidade, em sua vida particular, não são esse exemplo todo, não é? E isso que é dito aqui pelo irmão é muito sério, não é? Essas pessoas são as mesmas que muitas vezes rejeitam a exortação dos presbíteros. Uma das coisas que nós reformados fazemos para nos tornar membros de uma igreja reformada, não é? É justamente tanto o período de catequese, que é muito importante e é indispensável, como também, a parte final desse processo, que é aprender sobre as 13 perguntas para a pública profissão de fé. Essas perguntas são realmente muito importantes, porque se o indivíduo realmente aprendeu a fé reformada e diz, não é assim, que crê realmente na sua doutrina, então a pessoa pode também assumir isso publicamente.
Então, basicamente, para a pessoa ser recebida como membro, passa por todo esse processo, não é? Então, assume publicamente a sua fé, tá? Esse é um processo para quem vem de fora, é um processo para os membros da igreja que foram batizados na infância e quando crescem, então tem que assumir sua responsabilidade como membros também comungantes, né? E tem que também assumir publicamente a sua fé, certo? E nessas 13 perguntas nós temos, na verdade, assuntos muito importantes que referem-se à fé, ao compromisso pessoal com Cristo, ao compromisso com a igreja, certo? E a última pergunta, a pergunta de número 13, trata justamente sobre a nossa responsabilidade em assumir nossos compromissos e não é? Inclusive de aceitarmos sim a exortação, não é? Dos presbíteros da igreja, caso nos desviemos da verdade, tanto na conduta como na doutrina. Então imagina, o indivíduo começa a faltar culto. Toda vez falta culto, não quer saber, não é? Falta, não dá satisfação, não conversa, não chega até os pastores da igreja, os presbíteros, para explicar as suas razões, para receber pastoreio e ajuda, não é? Simplesmente falta. Então os presbíteros vão, não é? Questionar essa pessoa, e um questionamento de amor, porque o fato de se preocuparem, não é? E irem até a pessoa para perguntar por que o irmão está faltando tanto nos cultos, o que está acontecendo, isso é amor. Mas o indivíduo, não é, que nas redes sociais é um piedoso, não consegue responder bem aos presbíteros. Se sente confrontado, se sente injustiçado e quase que responde: quem é você para estar me julgando? Para estar me questionando? Ora, é numa hora como essas, não é, que percebemos que essa piedade de rede social, ela é um fake, né? Esse indivíduo não é piedoso coisa nenhuma. Então, para esses irmãos, esses membros de comunidades que têm essa dificuldade, que gostam de viver postando, não é, compartilhando hinos bonitos, salmos, compartilhando versículos bíblicos e frases piedosas, não é, mas ao mesmo tempo não conseguem ser responsáveis em cumprir seus compromissos na igreja a qual fazem parte e estarem cooperando sim com o trabalho de todo o corpo de Cristo e também com o trabalho dos presbíteros da igreja, recebendo o pastoreio, a exortação, não é? Fica o conselho: sejam sinceros e honestos diante do Senhor. Sejam honestos, tá? Sejam honestos. Não tornem o trabalho dos presbíteros ruim, sabe? Já é pesado ser um oficial da Guerra de Cristo. Nem todos querem assumir esses papéis. E quando pessoas realmente são vocacionadas por Deus, reconhecidas pela igreja e são chamadas para esses ofícios, os demais que estão ali devem realmente ajudá-los, porque é um trabalho difícil você se preocupar com pessoas, não é, com irmãos de sua comunidade, muitas vezes indivíduos que dão tanto trabalho assim, não é uma tarefa fácil, tá? Há muitas razões humanas para deixar isso de lado. Se as pessoas permanecem ainda cumprindo seus ofícios, é porque amam ao Senhor e amam a igreja. Então respeitem os presbíteros e procurem cooperar com eles, tá certo? Não sejam hipócritas de demonstrar santificação, santidade, piedade nas redes sociais, não é? Enquanto vocês agem muitas vezes como demônios na igreja, sem respeito, sem nenhum tipo de consideração, não é? Com rebeldia. Não. Vocês se comprometeram a serem crentes fiéis, não é? Membros vivos do corpo de Cristo, então ajam como tal e cooperem, não é, com todo o corpo de Cristo, tá certo? Fica aí o recado, não é? E também aqui, não é, o agradecimento pelo que o irmão Elias Barbosa compartilhou. Isso é uma coisa importante, por isso que eu estou compartilhando com vocês aqui, tá certo? Deus abençoe, meus irmãos. Valeu.